e silenciosa sobre o fiorde de Lofoten, na Noruega. O céu, coberto por nuvens pesadas, escondia até as estrelas, como se o próprio universo quisesse apagar qualquer luz naquele recanto esquecido. Mas era o mar que carregava o verdadeiro mistério, uma escuridão profunda, uma força invisível, algo que há séculos fez navegadores desaparecerem sem deixar vestígios. Meu nome é Erik Larsen e nasci e cresci ouvindo essas histórias. Meu avô, um pescador endurecido pelo vento e pela neve, contava com a voz trêmula sobre o Kraken, aquela criatura colossal que muitos dizem ser apenas mito, mas que para os homens do mar de Lofoten é um pesadelo real, tão presente quanto a própria água salgada. Eles dizem que o Kraken vive nas profundezas, uma monstruosidade gigantesca, um ser de tentáculos que emerge das sombras do oceano para arrastar embarcações inteiras para o fundo, para nunca mais voltar. Mas o que poucos sabem, ou poucos têm coragem de admitir, é que o Kraken não é só um monstro. Ele é uma entidade que mexe com a mente dos homens, que instiga o medo, a dúvida, a loucura. No verão passado, algo mudou. O silêncio das águas começou a ser quebrado por sons estranhos, ecos distantes que pareciam um lamento profundo, uma melodia sombria que invadia as noites geladas. Era um chamado, um aviso, e eu, teimoso como meu avô, decidi ir atrás da verdade, mesmo sabendo que talvez nunca mais voltasse. A bordo do pequeno barco de pesca que havia pertencido ao meu avô, eu parti numa manhã nublada, com o céu cinza, carregado de nuvens que prometiam tempestade. O cheiro forte de óleo diesel misturava-se ao aroma salgado do mar. O barulho constante do motor e o ranger das tábuas sob meus pés me mantinham acordado, mas por dentro sentia uma inquietação crescente, uma sensação desconfortável de que algo me observava além do horizonte. Na primeira noite, acendi um cigarro e olhei para o mar, tão calmo, tão escuro que parecia absorver a luz da lanterna do barco. Foi então que ouvi um som, um sopro longo, gutural, vindo das profundezas. O coração disparou, uma tensão que gelou minha espinha. Só o vento, pensei, mas a voz dentro de mim vacilava, dúvidas me invadiam. O que se esconde naquele mar seria apenas a imaginação, fruto da solidão. No segundo dia, o céu se fechou de vez. A chuva começou a cair, fina e cortante, e o barco balançava violentamente. Vi uma sombra enorme, algo que se movia sob as ondas, e mesmo sem querer, meus olhos buscaram os tentáculos que minha mente relutava em aceitar. Não pode ser real, eu disse para mim mesmo, mas o medo se tornava mais forte, pulsando como um tambor surdo em meu peito. Durante a tempestade, tive um momento de pânico. Acordei sobressaltado, encharcado, ouvindo sons abafados que pareciam vir de dentro do casco do barco. Algo arranhava a madeira, um som irregular e insistente. Apaguei a lanterna, fiquei imóvel, respirando devagar, tentando convencer minha mente a não enlouquecer. Mas o pensamento cruel não me abandonava. E se a criatura estivesse dentro ou bem abaixo? A sensação de estar preso, observado, tornou-se sufocante. No terceiro dia, o rádio de comunicação
coração, meu único contato com o mundo, começou a chiar. Vozes distorcidas, palavras desconexas e sussurros que diziam meu nome. Eu não conseguia entender se eram alucinações ou uma tentativa real de contato. A paranoia me consumia e eu comecei a duvidar da sanidade. Será que todo esse terror era um delírio provocado pela exaustão e pelo isolamento? E então, quando pensei que a força da tempestade iria me esmagar, um silêncio absoluto caiu. O mar ficou imóvel, um espelho negro sob a noite sem estrelas. Foi aí que apareceu um enorme tentáculo, rompeu a superfície. A água escorrendo em gotas geladas que caíam sobre o convés. Minha boca secou. As mãos tremiam. A criatura, maior do que tudo que poderia imaginar, parecia observar, medir minha coragem ou minha fraqueza. Eu queria gritar, correr, mas estava preso naquele barco pequeno, cercado por um silêncio mortal que só era quebrado pelo som das ondas e a respiração ofegante. O Kraken não atacou. Não ainda. Ele apenas ficou ali, imóvel, deixando que o medo se instalasse como um veneno lento. Dias depois, fui encontrado na praia, sem memória clara do que havia acontecido. Minha mente era um mosaico de imagens desconexas, rostos distorcidos, o som dos tentáculos, o frio cortante da água. Fui levado ao hospital, onde médicos disseram que eu havia sofrido um colapso nervoso. Mas eu sei a verdade que a ciência não explica agora. Quando fecho os olhos, ainda escuto o lamento do Kraken, aquele som profundo que parece vir das entranhas da terra e do mar. Sinto a presença dele no silêncio da noite, na brisa fria que entra pela janela. E às vezes, quando o vento sopra forte, juro que ouço os cascos, ou seriam os tentáculos, se aproximando. Eu deixo você com essa pergunta: até onde vai o limite entre o medo real e o que nossa mente cria para nos proteger? Será que o Kraken é apenas uma lenda ou uma verdade terrível que a humanidade tenta esquecer? E se ele estiver esperando, aí, na escuridão, para lembrar que o mar guarda segredos que nunca deveríamos procurar? Reflita sobre isso quando ouvir o som do mar ou sentir a brisa fria na pele, porque no fundo do oceano algo pode estar te observando agora. E talvez ele não seja apenas um monstro de histórias. Você teria coragem de ir até lá e descobrir?